Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mentalidade e a postura do vendedor. Hoje, para você se tornar um bom vendedor, na verdade, aquele vendedor de alta performance, você não pode se iludir em achar que você precisa simplesmente quebrar objeções. Na verdade, para você ser um bom vendedor, um vendedor de alta performance, aquele vendedor que vai atrás do cliente, aquele vendedor que liga, aquele vendedor que entende a postura, o próprio cliente entende os seus problemas, vai procurar resolver, buscar a solução, investigar como que o seu produto resolve o problema do seu cliente, ele precisa ter uma mentalidade de vendedor não, de vencedor. Esse vendedor, ele precisa primeiro acreditar o que é possível, né? Ele precisa acreditar naquele produto que ele vende. O vendedor, quando ele não acredita naquilo que ele está vendendo, já começa por aí. Não vai funcionar. Para e analisa o produto que eu vou vender hoje. Por que ele é importante para as pessoas? Porque as pessoas compram. Porque se existe esse produto, as pessoas compram, certo? E se as pessoas compram, o que esse produto que hoje eu estou vendendo resolve na vida das pessoas? Então, vamos pensar como um vendedor, ele venderia a sua própria imagem. Quando o vendedor vende a sua própria imagem? Quando ele está numa entrevista de emprego. E ele precisa ir com confiança, porque uma boa entrevista de emprego, o vendedor que é bom, ele tem que passar em todas as entrevistas de emprego. Porque se ele não sabe vender a própria imagem na hora da entrevista, ele não é um bom vendedor. Porque se você não sabe vender o que você realmente é, o que você pode entregar para a empresa, você não sabe vender nada. Então, um vendedor de alta performance, qualquer entrevista de emprego que ele for, claro, que está dentro do requisito que ele entrega, que seja, né, que está dentro do currículo, ele não pode sair dali correndo o risco de não ser chamado para aquela vaga. É indispensável. Então, o que é a mentalidade do vendedor? Primeiro, é acreditar, né, no potencial dele, é acreditar no produto que ele vai vender. É muito importante. Quando você se torna um vendedor de alta performance, você meio que escolhe o que você quer vender. E aí você procura produtos no nicho que você acredita que faz sentido na vida das pessoas, certo? Então você precisa entender desse produto. E a sua mentalidade precisa ser aonde você quer chegar. Um bom vendedor precisa entender aonde ele está e aonde ele pode chegar. O bom vendedor, ele tem a mentalidade, ele tem a esperteza de saber realmente quanto ele ganha em cima de cada venda. Isso faz parte de ser um bom vendedor. Eita, eu pergunto muito isso nos treinamentos. Quanto você ganha de comissão? Ah, não sei, é uma tabela, acho que é tanto por cento. Como você não sabe quanto você ganha? Você precisa, no mínimo, saber quanto você ganha. Por quê? Através de quanto você ganha, você consegue fazer planos, projetos para a sua vida. Ou será que o vendedor ele quer ser um vendedor simples, básico e só sobreviver? Está errado, está na profissão errada. Vendedor precisa pensar em crescer. Vendedor precisa almejar cargos maiores. Vendedor bom precisa entender que ele pode ser líder, que ele pode ser treinador, que ele pode ser mentor, que ele pode ensinar, que ele pode ganhar dinheiro com isso. Ele pode ser líder dentro da empresa. Ele precisa entender. Eu ganho tanto, mas com o produto que eu tenho, se eu vender tanto, eu consigo ganhar tanto. E eu consigo comprar o que eu quero, por exemplo. Existem vendedores que faz um planejamento só com a comissão. Ah, eu quero fazer uma faculdade e a faculdade custa 1.200 por mês. Eu vou pagar a faculdade com a comissão e não com o salário. Isso é ter uma mentalidade de vendedor. É quando você acredita que o seu esforço, o seu potencial, ele consegue suprir a sua necessidade, os seus projetos. Essa é a real mentalidade. Quando eu vou falar isso para gestores, eu preciso deixar isso aqui para os gestores que vai assistir essa aula. E eu preciso que vocês, gestores e líderes, entendam. Primeira base de um vendedor. Quando você contrata um vendedor, você não trabalha ensinar ele a vender. Você trabalha a ambição. Você trabalha mostrar para o seu vendedor quanto ele pode ganhar se ele vender muito bem o seu produto. Primeiro de tudo, você trabalha a mentalidade do seu vendedor. Quando você estabelecer a mentalidade de vitória, de vitorioso, de aquela ganância gostosa, aquela ganância boa, né? Que se eu chegar nesse tanto, então eu vou ganhar isso, então eu posso fazer projetos com isso, né? Bons vendedores, ele tem a garra. E como você conhece um bom vendedor na hora da entrevista? Ele te convenceu na hora da entrevista? Ou você contratou ele porque você estava sem opção? Você também precisa analisar o seu lado líder e gestor. E isso também precisa fazer parte da sua mentalidade, tá? Então, quando você contrata um vendedor, primeira coisa, trabalhe a mentalidade dele. Mostre a possibilidade de ganho. Quanto você precisa que o seu vendedor venda? Quanto? E esse momento, esse tanto que você precisa mostrar assim, olha aqui, fulano,
A sua meta é tanto. Se você bater essa meta, você vai ganhar X. Mas se você ultrapassar a tua meta, você vai ganhar tanto. Isso tem que ser mostrado em números. Porque hoje as empresas elas não têm vendedores, elas têm consultores. Porque os consultores não sabem nem quanto eles estão ganhando de comissão. Eles não sabem quanto que eles podem ganhar. Os consultores estão contando, na verdade, com um salário fixo. E isso é errado. Vendedor tem que contar com comissão. E se você, como líder e gestor, não sentou com o seu vendedor e trabalhou a mentalidade dele para ganhar dinheiro, você precisa mudar a sua mentalidade. E eu vou deixar uma aula, depois eu vou deixar, na verdade, um treinamento para líderes e gestores, trabalhando a mentalidade também. Mas isso é preciso e isso é necessário. Quando nós estamos saindo dessa questão de mentalidade, bacana, o meu vendedor está ciente quanto ele ganha em cada venda e quanto ele perde em cada venda. Esse vendedor, ele começa a se preocupar quando ele está perdendo a venda. Ele começa a se preocupar com aquele cliente que entrou e ele não vendeu, porque ele sabe quanto ele perdeu. Isso é muito importante. Isso é mentalidade. Então, quando você conseguiu trabalhar a mentalidade do seu vendedor, nós vamos começar a trabalhar a postura. O que é trabalhar a postura do seu vendedor? Nós vamos alinhar comportamento, atitude, nós vamos começar a trabalhar tom de voz, né? Vendedor, gente, ai, mas a minha vendedora ela é tão boazinha. Vendedor não é bonzinho. Vendedor está ali para vender. De fato, o vendedor ele está ali para vender. Ah, mas ela é boazinha, ela é tão meia, ela faz tudo que eu peço. O vendedor não faz só o que você pede. Ele busca soluções para aquilo que você não pede também. Então, se você é um bom vendedor, ou se você ainda não é, está parado, estagnado e quer se tornar um vendedor de alta performance, esse é o momento. Entenda, se você é vendedor, você não faz só o que pede. Você não é aquele que vê o papel no chão e deixa lá esperando a pessoa da limpeza vir pegar. Você vem, pega esse papel e joga no lixo. Ah, os clientes que vêm até a empresa, eles adoram café. A moça do café faltou. O vendedor vai lá e faz esse café, porque isso atrai o cliente dele. Isso deixa o cliente dele feliz. Isso é um vendedor de alta performance. Isso é um vendedor de atitude. Ele busca soluções. Eita, os meus clientes não estão entrando. Vou buscar uma solução. No meu concorrente entra muito cliente. O que eles estão fazendo? Tá, eu tenho uma empresa aqui do meu lado que tem um fluxo muito grande de cliente e o cliente deles é a faixa etária dos clientes que eu posso atender. Vou fazer uma parceria. Então, esse vendedor, ele começa a buscar soluções. Como é buscar essas soluções? Estratégias, pesquisa. Ele não fica preso no nicho, ele não fica preso no que o patrão vai mandar ele fazer. Ele começa a trazer soluções para a realidade ali da empresa. Por isso que é muito importante escolher o colaborador. E por isso que é muito importante você ser um vendedor tão bom de alta performance que você escolhe aquilo que você quer vender. Porque você vai sentir prazer em vender aquilo e você vai sentir prazer em receber a recompensa por isso. Hoje, se eu parar para analisar e voltar a trabalhar na parte de vendas, eu vou procurar nichos que paguem comissões altas, high tickets altos. Eu não vou procurar vender em empresas que não pagam comissão ou que pagam comissão muito baixo. Não, eu entendo o meu valor, eu entendo como eu me posiciono, eu entendo a minha postura, então eu quero ganhar muito bem. Eu quero, eu quero negociar com a empresa quanto eu quero ganhar, mas para isso eu preciso saber o básico, que é vender a minha imagem. Isso é muito importante, tá? Então, falando de tom de voz. Voltando. Ah, mas é bonzinho. Tom de voz. Vendedor não pode ter medo de falar preço. Vendedor não pode ter medo de ter margem para trabalhar dependendo do teu produto. Se o seu produto aceita ter margem, o seu vendedor não pode ter medo de falar para o cliente. Aí você pega o vendedor, ele vai, ele negocia, ele encanta na hora do preço, ele fala, ah, quanto custa? Ah, mas não entendi. Ou começa a gaguejar. Então, você precisa trabalhar a postura e tonalidade de voz do seu cliente. E quando nós estamos falando no WhatsApp, é a mesma coisa. Áudio e ligação é o que mais vende. Na ligação, o seu cliente consegue sentir a emoção que você está passando na voz. No áudio é possível passar isso. O que é muito importante, áudios curtos. Não tenha áudios muito longos para o cliente. Isso incomoda. Podcast incomoda, tá? Mas, Penélope, e por escrito? Meus clientes, a maioria, no horário que eu converso, estão trabalhando. Como que eu vou demonstrar essa postura na hora de escrever? É possível? Totalmente. Analisa quando você vai comprar as coisas, começa a analisar quando você vai comprar algo pela internet, e você vai entender a postura do vendedor, e você vai começar a fazer esse filtro, e você vai trazer esse filtro para o seu atendimento. Porque existe, hoje, o nosso método de atendimento é um método humanizado, mas não é robótico. Não pode ser chat GPT o tempo todo. Não pode.
Gente, eu não sei vocês, mas eu consigo perceber quando é uma resposta de chat GPT, assim, imagem feita no chat GPT, fácil, porque todo mundo está usando. Isso não é ser humanizado, isso é ser robotizado. Isso é tirar os vendedores do mercado de trabalho e colocar robô. Então, assim, o vendedor ele precisa ter mentalidade de vencedor, entenda, nós estamos na melhor profissão. Essa profissão nunca vai acabar. Pode existir o robô que for. Olha o chat GPT. Ele é perfeito, mas ele não consegue fazer um atendimento humanizado e perfeito como nós. Passar emoção, ligar para o cliente, falar, eu te entendo, eu estou com você até o final, eu vou te ajudar, você vai conquistar esse ano, é o ano da sua conquista. Na verdade, o chat GPT, ele dá um baile em muitos vendedores que eu tenho visto, mas ele não substitui. E as vendas, você consegue ganhar o quanto você quiser. Você pode trabalhar como vendedora 8 horas durante o dia, e você pode, no outro turno, vender outros produtos, vender para você, trabalhar para você. Você pode ensinar pessoas, você precisa ter essa mentalidade. Quando vocês, empresas, têm vendedores que pensam dessa maneira, são os melhores vendedores da empresa. Eu vejo que tem empresa que se preocupa de, ai, meu vendedor começou a vender outra coisa fora do horário de expediente, maravilhoso. Ele está buscando mais, significa que o seu vendedor busca crescimento, significa que o seu vendedor, ele é ambicioso. O que ele está ganhando não é o suficiente. Então, é o momento de você chegar nele e falar assim, fulano, se você ganhasse um pouco mais? E se nós aumentássemos o seu desafio? E aí, se ele for um bom vendedor, ele vai falar, top, tô dentro. Então, são mentalidades não só do vendedor, mas como da empresa também, tá? Mas quando eu falo vendedor, eu volto a falar que eu falo muito em reuniões também. Jogadores, nós temos jogadores que são milionários. Só que para eles começar, eles começaram muito pequenos. Eles precisam serem vistos. Quando eu saí do primeiro emprego de vendedora para gerente comercial, eu estava recebendo, eu fazia parceria com outras empresas para essa empresa onde eu trabalhava. Eu recebia a proposta o tempo todo. Porque o meu intuito era ser a melhor naquilo que eu fazia. Então, quando eu ia na empresa fazer uma negociação, fazer uma parceria, eu entregava tudo. Quando a empresa falava assim, ah, mas eu só vou conseguir ver isso no feriado, eu falava, no feriado eu te ligo. Não tem problema, comigo não tem problema. E aí, quando a empresa olhava para mim e falava, poxa, eu preciso ter você como minha funcionária. Eu recebi várias propostas. Então, assim como o jogador, o vendedor, ele precisa ser visto. Ele precisa. E aí você fica aí fazendo corpo mole, fazendo mimimi dentro da empresa, quando você não sabe quem você está atendendo. Às vezes, por trás daquele WhatsApp, você está atendendo um empresário muito grande. Aí você perde oportunidades. Porque você está na empresa hoje, não quer dizer que você vai ficar pro resto da vida. A intenção da empresa é que você seja tão bom ao ponto de fazer a empresa crescer e você crescer também. Para, vendedores, para com esse miolo pequeno. Ah, eu quero ficar nessa empresa 10, 15, 20 anos. Para, queiram ser vistos. Queira que quando as pessoas entram, elas falam assim, caramba, como ele trabalha. Caraca, olha aqui o horário. Meu Deus, como ele vende. Quando você atender um empresário que você não sonhar, ele vai falar assim, quanto você ganha aqui? E se eu dobrar o seu salário? Recebi muita proposta. Eu falo isso com toda certeza. Você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Quanto mais você entrega para a empresa, mais você aumenta a sua performance. É isso. Essa é a essência de ser um grande vendedor. E aí, eu, trabalhando na empresa, já tinha recebido várias propostas. Eu mostrava sim que eu recebia proposta. Mas eu falava, não é o momento. Aqui eu estou aprendendo e aqui, olha só, olha a oportunidade que eu tive. Se na primeira oportunidade que eu recebi ali a proposta e eu tivesse ido embora, eu teria perdido muito. Por quê? A chance que eu tinha de conhecer vários empresários, eu deixei muita porta aberta, porque eles queriam me contratar, eles me faziam muita proposta. Então, qual que era o meu pensamento? E é uma mentalidade muito rica que eu tive. Se um dia eu sair daqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 10 portas abertas, porque eles querem a Penélope na empresa deles. Essa é a mentalidade. Vendedor, para de trabalhar com ninguém, para de fazer isso. Pensa aonde você quer chegar. Aonde você está hoje é onde você quer chegar. O vendedor está pensando muito pequeno, parece que não é possível, parece que não chega. E aí fica estagnado, fica esperando. O jogador ele começa ganhando um salário mínimo para ser visto. E aí vai aquele monte de gente lá olhar até ele fazer assim: epa, como chama aquele? Neymar. Nossa, vamos levar ele. E aí ele fica milionário. Ele foi visto. Ele teve que suar muito, ele teve que treinar muito, ele teve que correr muito. Hoje ele não precisa, hoje ele cai no chão e ele é milionário. Conhecido no mundo inteiro.
Mas como que nós vamos fazer para ser reconhecido? Nós vamos trabalhar, nós vamos mostrar, nós vamos dar o nosso melhor. E não estou falando se matar pela empresa, mas entregar o melhor pelo seu objetivo. Se você hoje olha e você não tem o carro que você deseja, a casa que você deseja, a faculdade que você não consegue pagar, é porque você não está fazendo o melhor de si. Ou você está sabendo vender a sua garra na hora da entrevista, porque às vezes quer dizer que você não está vendendo o produto que você quer vender. Ou às vezes quer dizer que você não entende quanto você pode ganhar. Às vezes você não se preocupa qual o valor da comissão você ganha em cada venda e quanto você perde em cada venda que você perde. Então, quando nós pensamos em mentalidade, nós pensamos em vendedor, trabalhe duro pelo que você quer conquistar. Use a empresa, não é a empresa que vai te usar, use a empresa para servir. Eu sigo um vendedor de carro, que ele é muito bom, eu adoro os vídeos dele, e ele vende carro. E aí ele se tornou influente. Ele usou a empresa, que dá a possibilidade dele gravar vídeo, e aí ele ganha comissão em cima da venda do carro, e ele ganha dinheiro na visibilidade que a empresa trouxe para ele. Talvez se ele estivesse dentro de casa gravando um conteúdo aleatório falando da vida dele, ele não ia ganhar o quanto ele ganha falando dos carros, explicando o que é bom no carro, o que não é, o quanto vale, não sei o quê, da forma que ele explica. Ou seja, ele pegou a oportunidade que a empresa está entregando e ele se tornou um influenciador top. Eu adoro o vídeo dele. Quando eu estou muito cansada, geralmente eu vou para o Instagram e vou olhar alguns vídeos engraçados dele, porque ele entrega conteúdo, mas ele entrega de uma forma leve e engraçada. Isso é muito gostoso. Então, assim, use a empresa para escalar, entregue o seu melhor. Para o dia que você chegar na empresa e falar assim, estou indo embora, a empresa fale quanto você quer para ficar. Você já se olhou e pensou, se hoje eu sair dessa empresa, eu vou fazer falta? Eles vão pelo menos tentar me fazer uma contraproposta? Ou não? Às vezes a gente precisa se perguntar. Às vezes a gente precisa. Sabe que eu falo para quem são meus mentorados, já escuta eu falando isso muito, sobre avaliar o seu atendimento. Mas aqui nós estamos começando no primeiro cronograma. E no primeiro cronograma, nós precisamos nos autoavaliar. O quanto você tem se doado pelo seu futuro, pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro dos seus netos, o quanto você tem entregado de você. Ou você trabalha olhando para o relógio a hora de fora, ou você trabalha virando o olho quando entra um cliente novo. Como você tem se doado? Esse momento, nós vamos finalizar o primeiro cronograma com você analisando, se analisando. Ei, você sabe aonde você quer chegar? Você sabe quanto você quer ganhar enquanto você está nessa empresa? E quanto tempo você quer ganhar esse valor? Qual é o momento de aumentar os seus desafios? Quando você vai aumentar os seus desafios? Nunca. Então, nós vamos finalizar o cronograma com esse pensamento. Autoavaliação. Se autoavalie. Esse é o nosso primeiro cronograma. Quando você avaliar como você tem sido como funcionário para você, porque você é o seu funcionário, você fez essa análise e aí você vai começar a trabalhar a sua mentalidade. Faça suas metas para esse ano. Estamos em 2026. Quais são as suas metas? Você já escreveu? Faz quanto tempo que você não tem um aumento de salário, que você ganha a mesma coisa que você ganha hoje? Faz quanto tempo que você não cresce, que você não sai do lugar, que você não se movimenta? Carro sem gasolina não anda. Seja o seu combustível. Use a empresa e não seja usado pela empresa. Então, nós finalizamos aqui com o nosso primeiro cronograma para vocês. E eu espero que seja muito, muito proveitoso. Eu quero fazer um pedido aqui para vocês, que quem conseguir assistir os cronogramas até o final, possa deixar um recadinho para mim do que achou, o que faltou, o que achou, o que você teve de ideia, o que você teve de mudança, o que você achou bacana. Isso vai ser muito importante para que eu traga, para que eu possa trazer mais conteúdos cada vez melhores para vocês. Eu comecei a gravar conteúdo agora, estou no início também, mas eu já dei uma virada de chave. Fui vendedora, fui secretária, fui vendedora, me tornei gerente, me tornei treinadora, me tornei especialista, me tornei mentora. E hoje eu mudei a chave. Agora, começando a gravar conteúdo. E não é fácil, né? Começando do zero, ganhando nada. Eu estou trabalhando para que lá na frente isso possa se tornar. Quando eu vejo um vídeo do Pablo Marsala, né, acho que é o nome dele, Virgínia, entre outros, começaram com uma câmera zerada.
um celular baixo, e hoje eu vejo eles tão gigantes, eu parei e analisei, ei, esse é um bom passo. Então vai ser muito importante para mim que vocês façam isso. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos.